De novo aqui no nosso projeto Teoria e Prática, Linguagens e Humanas, com o objetivo de mostrar esse intercâmbio dessas duas disciplinas tão próximas, sobretudo na redação. Nosso assunto de hoje é avanços e retrocessos da nação Brasil, sobretudo em temas que já caíram e tendem a ter eco em outros temas novos, como os avanços que a Constituição Cidadã de 1978 propiciou para grandes parcelas da população brasileira ou nichos específicos, como, por exemplo, a questão dos índios, tema de redação que ainda nunca apareceu. Nossa pergunta é, sobretudo passados agora 30 anos, e lembramos as datas comemorativas, as efemérides, são muito importantes para as provas no geral, como é que se dão esse avanço e retrocessos? Na questão dos índios, ou, por exemplo, na questão da mulher na sociedade brasileira, como é que o Estado reage de formas tão, às vezes, inversamente proporcionais, concedendo direitos, acolhendo essas minorias, e depois, passados poucos anos, algumas décadas, o governo resolve caçar esses direitos, recolher esses reconhecimentos. O que tu acha que isso acontece, Fábio? Eu acredito que seja também em função de uma manifestação do que aparece na sociedade. A sociedade brasileira, ela se descidadaniza passo após passo. Dentro da nossa organização de sociedade, nós não exercemos em momento algum, mas rarissimamente, qualquer empatia. E o que é pior é que nós estamos voltando a um estágio de sociedade que lembra muito o período da Guerra Fria e que é qualificado como uma sociedade imunológica. O que significa isso? Significa que tu és capaz de reconhecer o outro. Tu tens a ideia de quem é o outro, porque ele não é o que tu és, não é o que tu pensas, não é o que tu queres. E aí esse outro, ele não é visto como alguém que também seja merecedor de dignidade e que tenha suas pretensões legitimamente defendidas na sociedade. Esse outro é visto como um elemento patológico, como um elemento que dentro dessa imunologia tu precisas colocar todos os teus anticorpos para eliminar. Portanto, a alteridade do outro ela é vista de uma maneira negativa. Nós vivemos ainda no Brasil uma sociedade de negatividade. E como a sociedade ela se pluralizou muito nos últimos 30 anos, nós não fomos capazes de identificar a multifocalidade dessa sociedade. Nós ainda trabalhamos fundamentalmente com aquela dicotomia tacanha de que ou é algo muito parecido comigo, com o que eu penso, com minhas pretensões, ou é algo a que eu deva colocar todas as minhas forças como elemento de combate, como elemento de negação, como elemento de eliminação. Eu acho que aí cabem duas observações, uma aula que nós já fizemos aqui e uma para uma aula futura, um tema que nunca caiu, que é uma relação interessante entre aquilo que acontece com os idosos na sociedade brasileira, tema que já apareceu do Enem, que é um grupo no qual nós projetamos um discurso de afastamento, sendo que um dia pertenceremos a ele. Então, cada vez que tu caça o direito do idoso, não lhe dando o lugar da fila, não lhe dando o lugar no transporte coletivo, ou não lhe dando a vaga, por exemplo, no Zafre, como se a gente consegue patrocínio do Zafre, ou, por exemplo, na projeção do futuro, de um tema que nunca caiu, quando nós desrespeitamos os direitos dos portadores de necessidades especiais, nós não percebemos que nos dois casos nós podemos, e talvez no caso dos idosos, esperamos que um dia estejamos nessa condição de cidadania. Então, quando tu acha que, por exemplo, para o portador de necessidade especial, um lugar especial no estacionamento é um privilégio, tu ensina a sociedade de que esse grupo não deveria ter esse direito. Tu instala na sociedade brasileira um outro tema de geração que nunca caiu e hoje, sobretudo em período eleitoral, vide-se, por exemplo, aí o atentado contra o presidenciável, nós temos o problema do discurso de ódio. A menor diferença ou benefício restituído minimamente, tu coloca uma vaga privilegiada no supermercado porque a pessoa tem dificuldade de deslocamento. Isso não é um privilégio, isso é uma facilitação, mas um direito da pessoa que tem uma necessidade diferente da tua. Isso inaugura daí o discurso de ódio, a diferença. E é isso que eu considero uma descidadanização. Porque onde é que há a transformação do indivíduo em cidadão? Quando ele passa a ocupar o espaço coletivo, social, político.
Nós mergulhamos numa situação de retrocesso a tal ponto em que se cogita estabelecer o direito de educação das crianças em casa. Puxa, pois aí o que vai acontecer será sempre uma transmissão efetiva de determinados conhecimentos, de determinados saberes, mas não de inteligências. Sobretudo a inteligência social, que permita que o indivíduo ultrapasse essa barreira das próprias limitações que o âmbito familiar traz e se insira na sociedade e vai se transformando em cidadão. E se tu não melhoras a geração de cidadãos que recém está chegando na sua formação, tu não tens qualquer perspectiva de melhora das instituições que representam uma sociedade que só piora. Eu costumo dizer, para finalizar minha participação, que o Brasil caminha a passos largos em direção ao retrocesso. Nós mergulhamos fundos no futuro dedicado ao nosso passado, cada vez mais. Esse é um problema que eu acho que é importante acrescentar, sobretudo para a proposta de intervenção, é que, utópico ou não, ela deve contemplar o papel predominante aí do governo como mediador. Né? Nós não podemos esperar que o cidadão solitariamente proponha essas mediações na medida em que o governo, que é o órgão elaborador das leis, responsável pela sua fiscalização, se o governo não participar, se o governo não der o primeiro passo, se o governo não der o exemplo, desde que esse passo não seja um passo hipócrita, daquelas leis que nós consideramos no Brasil que não pegam, vocês conhecem esse termo, né? A lei que não pegou, desde que a lei não seja, por exemplo, lei para inglês ver. Lei para inglês ver. Enquanto o governo não for esse mediador, e vamos combinar, né? Esse nosso medo que nós dividimos aqui é de não ter tido um governo mediador e ver que hoje os projetos que contemplam os candidatos aí à presidência não são exatamente projetos globais, não são projetos, digamos assim, nem sequer consensuais. Exatamente. Tá? Ficamos por aqui então, pessoal, e na próxima semana, preconceito linguístico. Essa foi a Fábio. Até mais. Abraço.